E aí, furiosos, como vocês estão? Sejam bem-vindos para mais esse vídeo. Este canal é específico para quê? Onde a gente faz um paralelo entre vivência cristã e terapia. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Violeta, sou uma terapeuta familiar. E esse canal é direcionado para a liderança eclesiástica, para pastores, filhos de pastores, pessoas que são crentes há muito tempo. E eu recebi, semana passada, uma pergunta de uma aluna e seguidora minha, a respeito de GC Aguiar. Violeta, me fala aí, qual que é explica o caso do GC Aguiar. Eu confesso que eu não conhecia GC Aguiar, eu não sabia quem era. E eu tive que fazer uma pesquisa, ela me mandou um vídeo, eu falei, não sei de quem que é esse rapaz, me conta, o que está acontecendo. E ela me mandou um vídeo onde aquela pastora Camila Barros, ela se recusou a pregar num evento que esse cara ia cantar. Por quê? Porque esse moço, pelo que eu entendi, fui conhecer a história dele, ele nasceu no Evangelho, né? E começou a cantar, fez fama no gospel, até que em um determinado ponto ele fez o quê? Ele anunciou a saída dele do gospel e agora parece que ele continua pipocando, aparecendo de lugar em lugar, voltando a cantar música gospel. E o que mais chama a atenção nesse caso, que é a indignação do povo crente. Porque o menino parece que tem relacionamento homoafetivo e tal. Então, a pergunta que não quer calar, que ela me fez foi, Violeta, me explica o caso do GC Aguiar, porque tá certo isso, tudo bem ele se assumir gay e depois ele voltar para a igreja, ele pode cantar, ele não pode cantar, ele tem que subir no altar, ele não tem, ele se arrependeu, ele não se arrependeu, por que isso acontece? Isso é uma pergunta que, gente, habitou o meu imaginário a vida inteira, né? E habita o imaginário das pessoas do mundo cristão evangélico também. Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, né? Vamos bancar o advogado do diabo aqui e eu pergunto para você. As pessoas se perguntam, tá certo ele subir no altar depois de ter se declarado homossexual ou de ter tanto burburinho em volta desse assunto? A pergunta que agora eu devolvo para você. É certo uma pessoa adúltera subir no altar? É certo uma pessoa que fornica subir no altar? É certo uma pessoa que é invejosa ou que mente ou que é idólatra? Ai, Violeta, mas eu não sou idólatra, eu sou crente. Eu não sou idólatra, você é idólatra sim. Muitas vezes você idolatra seu filho, você idolatra seu carro, você idolatra seu marido. É idólatra sim, tá? Então, é interessante como o pecado da homossexualidade ele sempre grita mais alto do que os outros pecados, sendo que pecado é pecado. Então todo mundo fica com o pelo alto desse tamanho, assim, ó, dessa altura, quando alguém chega e se declara homoafetivo. Gente, pecado por pecado, todos somos pecadores, todos nascemos caídos e todos nós somos carentes da misericórdia de Deus e da redenção através de Jesus Cristo. Bom, esse menino ele não é nenhum ingênuo espiritualmente falando, porque ele nasceu no evangelho. E agora eu quero fazer inclusive um link. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que pelo fato da pessoa ter nascido na igreja, que ela realmente é convertida, ou que ela realmente conhece a Cristo, tá? Bom, na minha opinião, eu acho que esse menino sim, ele conhece a Cristo, até porque eu fui assistir outros vídeos onde ele conta alguns testemunhos de vida dele. E pasmem, ele se declara que ele tem depressão e que ele já tinha antes da fama. A fama aconteceu muito rápido na vida dele, né? Tanto no mundo gospel e parece que o ponto mais delicado da vida dele, onde ele começou a ter essa quebra de padrão, foi quando ele foi num casamento e postou uma foto com o J.A., que hoje é uma mulher trans, e fez um comentário amoroso, do tipo, prazer em te conhecer, uma pessoa muito leve, uma coisa assim, não me lembro, tá? E aí a comunidade cristã evangélica caiu matando em cima do cara e já começaram as pressuposições de que ele é homossexual. E depois ele dá pano pra manga, né? Ele posta várias fotos com um rapaz, com um amigo, declara que dorme com o amigo, que o amigo dorme na cama dele, que ele faz isso com vários amigos.
E aí todo mundo fala, isso não é muito normal, né? Realmente não é normal. Assim como não deveria ser normal um cristão ter depressão e ter ansiedade. Por quê? E também muitas pessoas julgam, porque cristão não pode ter depressão, pastor não pode ter depressão. Gente, depressão não é uma questão espiritual. Depressão, uns vão dizer que é doença, mas depressão é uma questão emocional em primeiro lugar. A doença aparece no corpo, gente, quando o espírito ele já tem um problema, aparece na alma, e depois vai aparecer no corpo, tá? Então, é um empilhamento de questões e de problemas ali que não cabe a nós, né, julgarmos, né? Por quê? Vamos dizer assim, algumas pessoas dizem, né, que não, mas nós temos que julgar o pecado do irmão para que ele, assim como, né, Jesus fala, você pecou, não peca mais, continua. Não é nesse aspecto que eu quero dizer. É que esse caso de homossexualidade dentro da igreja, ele é mais ou menos assim, é um paradoxo. Cada caso é um caso e todo caso é igual. Por quê? Gente, entenda uma coisa, todo excesso esconde uma falta. E no caso da homossexualidade, a homossexualidade ela é uma desvirtuação da sexualidade, ou seja, essa pessoa ela tem uma sexualidade desvirtuada. E sexualidade desvirtuada, o que é? É quando a sexualidade ela não atende o fim para aquilo que ela foi criada, tá? Nós, como cristãos, nós entendemos que a sexualidade ela tem um objetivo, tá? Ou alguns objetivos. Mas dentro da homossexualidade, essa sexualidade ela é desvirtuada. Só que sempre que a sexualidade se desvirtuar, ela vai para a homossexualidade? Não. Ela pode ir para promiscuidade, ela pode ir para aquelas pessoas que não gostam de sexo nunca, pessoas que têm problemas de orgasmo, como, por exemplo, ejaculação precoce ou eu nunca consigo falar essa palavra, anorgasmia, é isso. Pessoas que não conseguem ter orgasmo, tá? Então, sempre que a sexualidade for afetada, ela pode ir para um leque de problemas. Só que, biblicamente falando, eu não tenho orgasmo, não é pecado? Não tem nada falando na Bíblia. Eu tenho luxúria já tá elencado na Bíblia como um pecado. O que é a luxúria, né? É você querer viver no luxo? Não, a luxúria é uma pessoa que ela vive pelo que ela sente, pelos seus desejos sexuais, aquela pessoa que ela gosta de quantidade, ela gosta de tudo que envolva o prazer sexual, tá bom? Então, quando a gente analisa uma pessoa que ela tem essa sexualidade desvirtuada e o que mais grita é a homossexualidade, porque você aí olha para o homossexual e pensa o quê? No ato sexual em si, homem com homem, mulher com mulher. Homossexualidade, ela vai muito além disso daí, tá? O sexo mesmo, ela é o quinto fator. Porque essas pessoas, o que elas buscam? Elas buscam a mesma coisa que todo mundo busca, relacionamento. Eles buscam companheirismo, eles buscam estar conectado com outra pessoa, que é o que todo ser humano quer, tá? É por isso que você, homem, busca uma mulher e você, mulher, busca um homem. E isso acontece na nossa adolescência já. A sexualidade entrou ali, 11, 12 anos, a menina depois da primeira menstruação, ou até um pouquinho antes, o menino na primeira ejaculação, um pouquinho antes, ele já começa a olhar diferente para o sexo oposto. Só que ali nós temos uma sexualidade desvirtuada. E toda sexualidade desvirtuada pressupõe uma falta ou pressupõe um abuso, tá? Só que dentro da igreja, aí fica aquela briga assim, dentro da igreja é espiritual, é o capeta, é o demônio, é o espírito disso, é o espírito daquilo que tomou a pessoa. Dentro da terapêutica, até pouco tempo atrás, ficava aquela, mas é falta de paternidade, é falta disso, é falta daquilo, ele nasceu, aí tem a galera do nasceu assim, não, ninguém nasceu assim, na verdade, todo problema, ele é um empilhamento de quebras de regras sistêmicas, que são pertencimento, hierarquia e equilíbrio. A quebra desses três princípios, ou de um deles, ela pode esbarrar em tudo isso.
ela pode esbarrar e cair na homossexualidade, numa pessoa que tem uma predisposição à falência, numa pessoa que ela é promíscua, ela tá sempre, ela ama. Vocês devem conhecer alguém assim, que declara que ama a esposa, mas não consegue prestar fidelidade para aquela mulher. E é claro que no meio desse bololô todo, a sociedade ela vai trazer o quê? Alívio para essas dores. Ela vai trazer alívio para esses desejos, para essas ansiedades individuais. Então ela fala assim: ah, não, isso daí, ó, é uma pessoa, é uma disfunção. Isso daí é uma síndrome, porque a pessoa ela não consegue ela não consegue ser, meu Deus, fugiu a palavra. Ela não consegue ser fiel no relacionamento. Ah, ela não consegue se envolver com pessoas se as pessoas não forem inteligentes. Para com isso, isso é loucura. É tudo, ó, criação da mente humana. A vida é simples, o viver é simples. Aí, tá, esse aqui é um canal onde nós fazemos esses dois paralelos. Quando se trata de oitiva, quando se trata de homossexualidade, quando dentro da igreja, todas essas problemáticas, eu tenho um cara bacana para indicar que se chama David Hiker. Esse cara é o cara assim que ele é sensato no que ele diz. Por quê? Por um lado, o primeiro passo que as pessoas fazem, né, dentro da igreja é o quê? Querer dizer, apontar, ó, isso tá errado, a Bíblia diz que tá errado, por que você faz? Ué, você sabe que pizza faz mal, você sabe que Cheetos faz mal, você sabe que Coca-Cola faz mal, por que você bebe? É a mesma coisa. Então, aí a gente volta lá no evangelho, né, antes de você tirar o cisco, acusar o cisco do olho do outro, tira a trave que tá nos teus olhos, que você não tá vendo. Então, vamos lá, né? Em primeiro lugar, esse menino, ele já diz que ele já tem um histórico de depressão e ele conta isso, não esconde de ninguém. Esse moço, antes dele entrar nesse turbilhão todo, e até agora, né, depois de ter entrado nessa questão, ele precisa do quê? Ele precisa de tratamento, acompanhamento emocional. Em primeiro lugar, para ele entender o porquê que ele entra nessas crises. Às vezes até a questão das crises que antecedem os episódios de depressão, ele vai buscar um alívio. O nosso corpo, o nosso cérebro, ele sempre vai buscar um alívio para as dores. Por que o obeso come sabendo que ele vai engordar? Porque a comida traz um alívio emocional. Logo em seguida traz culpa? Traz. Por que uma pessoa que sabe que aquilo ali é pecado, que esse comportamento sexual é pecado, por que ele ainda assim busca pornografia? Por que ele busca promiscuidade? Porque isso dá um alívio naquela dor existencial dele, tá? Então, é muito complicado você chegar aqui e tacar o pau na pessoa. Tá? É pecado? É, mas tem um monte de outras coisas que é pecado. Então, vai entender o porquê que você cai nesses... Você cede a esses gatilhos. Por que você cai nesses lugares? Por que você está se sentindo depressivo? Por quê? Às vezes é depressão, às vezes não. A depressão é um excesso de pressão. Então imagina você com vários sacos de arroz nas costas, carregando uma mochila. E de repente um saco de 1 quilo é o que vai fazer você tropeçar e você cair. Por quê? Porque você é fraco e não aguenta um saco? Não, já tinha 30 sacos de arroz nas costas do cara. Esse saco de 1 quilo ele só foi a gota d'água. Sabe a questão da gota d'água? É a gota d'água. Então, uma pessoa que está em evidência, gente, estar em evidência é muito pesado. E para uma pessoa que já tinha problemas anteriores, ele inclusive conta num depoimento, num testemunho, que a música que ele mais fez sucesso foi no momento onde a mãe dele já estava num processo depressivo e até ele conta que ela estava olhando pela janela do apartamento, talvez ela fosse até estava desejando se matar. A próxima canção que eu vou louvar mexe muito comigo. E eu tô vivendo essa canção de novo. Porque assim, o compositor, ele escreve a canção e quando ele se torna o intérprete da canção, ele vive a canção 2 vezes. Pra gente é mais complicado. Foi uma época que minha mãe entrou numa depressão. Muito forte, muito profunda. Chegou a tomar remédio e tudo mais. Teve um dia que eu e meu irmão chegamos em casa. A gente morava num prédio nessa época. E quando a gente entrou na sala, que a gente olhou pro quarto dela, ela tava na janela, pendurada, já pra se jogar e tentar o suicídio. Meu irmão correu, todo mundo ficou desesperado na hora. Eu fiquei sem reação, fiquei parado, sem reação. E aquela noite, ela é muito fresca na minha memória, porque eu lembro de todos os detalhes. Eu lembro dos vizinhos acendendo a luz pra saber o que estava acontecendo. Mas a parte daquela noite que eu mais lembro foi quando todo mundo dormiu. Ficou tudo em silêncio. E o barulho começou aqui dentro de mim. Eu fui pra dentro do meu quarto. Graças a Deus não aconteceu nada, porque minha mãe e meu irmão colocou ela pra dormir, ele saiu. Fui pra dentro do meu quarto, fechei a porta.
Já era alto, da madrugada. Peguei meu violão. E eu tava muito abalado, aquilo mexeu muito comigo. E no chão do meu quarto, comecei a dedilhar meu violão de novo. E ele achou que aquilo era muito pesado para ele. Ele fala nos testemunhos dele que várias vezes, depois que ele teve essa ascensão meteórica, que ele pensou em desistir, porque para ele cantar é igual ao ministério, porque foi isso que foi dito, que foi ensinado a vida inteira para ele. Cantar é ministério. Aí eu pergunto para você, e o ministério do pai? Cadê o pai desse menino? Cadê a mãe desse menino? O que aconteceu na vida dele? Será que o pai e a mãe não estavam cuidando de outros assuntos, cuidando da vida de todo mundo e não cuidou dele? Talvez ele tenha passado por um abuso? Não sei. Será que os pais que tinham a expectativa ou o desejo de serem famosos ou de fazerem carreira na música gospel, ou cantar, ou ter fama, e de repente eles viram nesse menino uma oportunidade de materializar o desejo deles anterior? Não sei, entendeu? Então, olha aqui, de repente esse cara, ele até desenvolve essa habilidade de cantar, de tocar, de compor, por uma expectativa do pai e da mãe, mas quando na verdade ele não quer viver isso, ele não quer estar em evidência. Ou outro fato que é muito importante, é muito gritante nele, quando ele começa a ter visibilidade, a primeira coisa que ele faz, ele altera o visual dele, porque agora eu tenho validação para ser quem eu quero ser de verdade. E ele fala assim, eu sempre gostei de me arrumar. Quem é que gosta de sempre se arrumar? Pessoas do traço rígido. Gente, logo em breve nesse canal nós teremos um vídeo específico sobre pessoas rígidas e igreja. Pessoas rígidas e religião. Porque a religiosidade mata, massacra, mastiga, trucida pessoas com esse traço, e quando a pessoa não sabe lidar com esse traço, quando a igreja não sabe lidar, quando a pessoa não sabe o que está acontecendo dentro dela, o que ela pensa, estou endemoniada, estou tomada pelo espírito de sensualidade, sei lá o quê. E aí a pessoa é um buraco atrás do outro, um buraco atrás do outro, um buraco atrás do outro, até chegar no ponto onde certas pessoas chegam, tá? Então, conclusão. Gente, GC Aguiar é só mais um caso em 1 milhão, assim como o vídeo passado do pastor Rina, né? Aconteceu na minha família? Sim, aconteceu na minha família. E essas pessoas, elas têm habilidades, grandes habilidades, né? Que são interessantes para o ministério. Elas cantam bem, elas lideram bem, elas tocam bem, elas dançam bem, tudo que elas põem a mão, elas fazem bem. E só que elas têm buracos emocionais, elas têm faltas, elas têm abusos escondidos, tá? Ou então elas têm expectativas onde o pai e a mãe não transfere para essa criança, para esse moço ou para essa moça, poderia ser uma mulher também, uma menina, aquilo que eles queriam ser e não conseguiram. Então pensa, se eu não posso ser quem eu sou, e eu tenho que atender às expectativas de outra pessoa, logo eu me torno autodestrutivo. Porque se eu me destruir, eu não preciso viver a vida que o outro quer que eu viva. E às vezes o outro é a mamãe, às vezes o outro é o papai, entendeu? Vocês conseguiram compreender o que eu estou dizendo aqui? Então são casos delicados. A família tem que sentar, ela tem, claro, debaixo da graça de Deus, nós vamos orar? Sim, nós vamos orar. Mas nós não vamos omitir a ação. E a ação, muitas vezes, consiste em autoconhecimento, em você partir, sim, para terapia. Ah, mas terapia é caro. É caro? Experimenta um divórcio para você ver o que é caro. Experimenta uma família, um filho na depressão para você ver o que é caro. Experimenta um filho ou uma mãe ou um parente com ideações suicidas, tendo que tomar remédio controlado para você ver o que é caro. Então, não é questão de ser caro ou de ser barato, é questão de prioridade. E muitas vezes o cuidado com o emocional ele não é priorizado. Por quê? Porque eu também não me responsabilizo pelas coisas. Porque quando eu não me... Como é que eu não me responsabilizo? Deus vai cuidar. Eu vou orar e Deus vai cuidar. Ou então, eu já fiz a minha parte, eu orei. Sabe por que as coisas não acontecem? Porque é retaliação do diabo. Peraí, então, qual que é a sua culpa nisso? Qual que é o seu lugar de ação nisso? Zero. Por quê? Ou Deus vai resolver minhas tretas, ou o capeta que é culpado. E você, o que você faz?
Você não vai pra terapia, você não vai resistir nada, você não vai fazer uma dieta, você não vai mudar suas amizades, não vai mudar o seu jeito de se vestir, você não vai mudar nada. É isso. Isso se chama o quê? Vitimismo. Não tem a autorresponsabilização. Compreenderam? O que é um casamento de tudo? Deus dá a graça, sim. O Espírito Santo direciona, sim. Jesus, a história de Jesus, a vida de Jesus, o propósito, a obra redentora de Jesus, ela muda muita coisa. Só que para esse moço, a obra redentora de Jesus não mudou muita coisa. Por quê? Porque ele já nasceu crendo nisso. É meio que ele está acostumado com a glória, com a graça. Então não é uma questão espiritual, é uma questão emocional. Por quê? Porque quem devia cuidar não cuidou em algum momento. Porque ele também agora, adulto, a mãe e o pai já não tem mais obrigação de cuidar. E ele se cuida? Ele cuida do emocional dele? Então, GC Aguiar é só mais um caso, gente. É só mais um caso. E eu poderia fazer um mini curso de 5 aulas, de 10 aulas, só fazendo react dos vídeos de apresentação e de testemunho dele. A própria música dele grita por socorro. Eu particularmente, por que eu não conheço o GC Aguiar? Porque é um estilo de música que eu não gosto. Eu Violeta, eu denomino, né, internamente, que eu tenho uma piada interna, que é a sofrência gospel. Do quê? Eu tô acabado, eu tô arrasado, eu tô destruído. Ah, mas Deus vai me levantar. É tipo aquela música do Sabor de Mel. Muitas vezes, a expressão da música é uma expressão vingativa. Ou é uma expressão de tirar a bunda da seringa. Não estou dizendo que Deus não faz. Deus faz. Só que o possível é nosso. O impossível é de Deus. E muitas vezes as pessoas, elas esperam que Deus faça o possível. Aquilo que é possível para ela. Então, procurar ajuda, tentar ter uma família melhor, tentar ser uma pessoa melhor, tentar se conhecer, tentar entender o porquê que os gatilhos, eles são acionados toda hora, por mais que eu ore, por mais que eu jejue. Mano, você orou, você jejuou e os gatilhos continuam sendo puxados? Não é o espírito. É você. Porque toda vez que você puxa o gatilho, entendeu? O que você faz? Que você dá vazão pro gatilho, você cai, você erra. E quando você erra, você tem o quê? Atenção, significância, cuidado. Gente, buracos emocionais são piores do que a gente imagina. Bom, o vídeo de hoje era esse, eu já falei demais, né? Se você tiver dúvidas, se você tiver perguntas, se você tiver sugestões, manda para mim aqui embaixo, escreve aqui embaixo, compartilha esse vídeo com alguém que você conhece que precisa desse assunto. Se você quiser saber mais sobre terapia, você pode entrar em contato comigo no direct. No meu Instagram tem um link, lá no meu link tem todos os treinamentos, treinamentos para pastores, treinamentos para adolescentes, treinamentos para mulheres, tá? Para casais, tá tudo lá. É só você clicar e escolher, tem um menu completo e eu espero vocês no nosso próximo vídeo, gente, tá? Dá o like, porque eu sei que muita gente assiste sem dar o like, compartilha e comenta aqui. Nem que seja para comentar assim, Violeta, gostei, Violeta, não gostei. É isso aí. Não, não é. Comente alguma coisa, faça alguma coisa, tá? Vamos equilibrar as nossas trocas. Se você me segue há algum tempinho, aqui nesse canal não, mas no outro, você já sabe mais ou menos o que é a regra do equilíbrio. Então, eu dou alguma coisa para vocês, vocês também me devolvem algo. Como? Através do like, através do dislike ou através do comentário e do compartilhamento. Um beijo, um abraço, tchau!